Há entre o povo de Deus grande necessidade de reforma. O atual estado da igreja nos leva à pergunta: é isto uma fiel representação daquele que deu a vida por nós? São estes os seguidores de Cristo e os irmãos dos que não reputaram sua vida por preciosa? Os que atingem a norma bíblica, a descrição bíblica dos seguidores de Cristo, serão, na verdade, bem poucos. Havendo abandonado a Deus o manancial de águas vivas, cavaram para si mesmos cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias capítulo 2, verso 13. Disse o anjo: falta de amor e fé, eis os grandes pecados de que o povo de Deus se acha agora culpado. A falta de fé conduz à negligência, ao amor próprio e do mundo. Os que se apartam de Deus e caem em tentação condescendem com vícios grosseiros, pois o coração carnal leva à grande impiedade. E este estado de coisas se encontra entre muitos dentre o professo povo de Deus. Enquanto pela profissão o servem, estão em todos os intentos e desígnios, corrompendo seus caminhos diante dele. Muitos satisfazem o apetite e a paixão, não obstante a clara luz da verdade apontar o perigo e erguer a voz de advertência. Acautelem-se, refreiem-se, renunciem. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. Embora o exemplo dos que naufragaram na fé se erga como um farol advertindo os outros para não prosseguirem no mesmo rumo, muitos ainda se precipitam loucamente para diante. Satanás domina-lhes a mente e parece controlar-lhes o corpo. Oh, quantos se lisonjeiam de bondade e justiça, quando a verdadeira luz de Deus revela que toda a sua vida eles têm vivido unicamente para agradarem a si mesmos. Toda a sua conduta é aborrecível a Deus. Quantos estão vivos sem a lei? Nas espessas trevas em que se encontram, olham-se complacentemente. Revele-se-lhes, porém, a lei de Deus à consciência, como aconteceu com Paulo, e verão estar vendidos sob o pecado e ter de morrer para a mente carnal. O próprio eu precisa ser morto. Quão tristes e terríveis os erros que muitos estão cometendo. Estão edificando sobre a areia, mas lisonjeiam-se de que se acham bem firmados na rocha eterna. Muitos que professam piedade vão se precipitando para a frente tão descuidosamente e tão imprudentes para com o perigo, como se não houvesse juízo futuro. Aguarda-os terrível retribuição, e todavia são dominados pelo impulso e a paixão grosseira. Estão preenchendo um negro registro de vida para o juízo. Ergo a voz em advertência a todo aquele que professa o nome de Cristo, para que se aparte de toda a iniquidade. Purifiquem a alma na obediência à verdade. 1 Pedro capítulo 1, 22. Purifiquem-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Vocês a quem isto se aplica, sabem o que quero dizer. Mesmo vocês que corromperam seus caminhos diante do Senhor, partilhando da iniquidade que abundantemente existe e escureceram o coração com o pecado, Jesus os convida ainda a se desviarem de seu rumo, a lançar mão de sua força e nele encontrar aquela paz, aquele poder e graça que os farão mais do que vencedores em seu nome. As corrupções deste século degenerado têm manchado muitos corações que professamente estão servindo a Deus. Mesmo agora, no entanto, ainda não é demasiado tarde para se endireitarem os erros, para o sangue de um Salvador crucificado e ressurreto fazer expiação por vocês, caso se arrependam e sintam a necessidade que têm de perdão. Precisamos agora vigiar e orar como nunca antes, para não cairmos sob o poder da tentação e deixarmos o exemplo de uma vida que seja uma lamentável ruína. Como um povo, precisamos não nos tornar descuidosos e olhar o pecado em indiferença. Importa que o acampamento seja purificado. Todos quantos professam o nome de Cristo necessitam vigiar e orar e guardar as entradas do coração, pois Satanás está em atividade para corromper e destruir, uma vez que lhe seja dada a mínima vantagem. Meus irmãos, Deus os convida como seguidores seus a que andem na luz. Importa que estejam alertas. Há pecado entre nós e não é considerado excessivamente pecaminoso. Os sentidos de muitos se acham entorpecidos pela condescendência com o apetite e pela familiaridade com o pecado.
Precisamos avançar para mais perto do céu. Podemos crescer na graça e no conhecimento da verdade. Andar na luz, seguir no caminho dos mandamentos de Deus, não dá a ideia de podermos ficar parados e nada fazer. Precisamos avançar. Há grande fraqueza no amor próprio, na própria exaltação e no orgulho. Na humildade, porém, há grande força. Não mantemos nossa verdadeira dignidade quando pensamos mais em nós mesmos. Mas quando Deus se encontra em todos os nossos pensamentos e temos o coração ardendo em amor por nosso Redentor e nosso semelhante, a simplicidade de caráter e a humildade de coração produzirão felicidade, ao passo que a presunção ocasionará descontentamento, murmuração e contínuas decepções. É aprender a pensar menos em nós e mais em tornar outros felizes que nos trará força divina. Em nossa separação de Deus, nosso orgulho, nossas trevas, procuramos constantemente elevar-nos e esquecemos de que a humildade de espírito é poder. O poder de nosso Salvador não residia em uma vigorosa sequência de palavras incisivas que penetrassem no próprio coração. Era a sua brandura e as maneiras simples e despretensiosas que o tornavam um conquistador de corações. O orgulho e a pretensão, quando comparados com a mansidão e a humildade, na verdade não passam de fraqueza. Somos convidados a aprender daquele que é manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. Assim experimentaremos aquele descanso e paz tão desejados.